Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai iniciar a quinta pré-conferência de assistência social do município de Caraguatatuba, discutindo o eixo 5, que é o eixo da atuação da assistência social em situações de desastres, emergências e calamidades públicas. Algo que a gente teve que aprender e teve que estar ainda vivenciando, está ainda aprendendo, e que mostrou o quanto essa discussão é importante. Mas antes da gente ir para a discussão desse eixo propriamente dito, então eu gostaria de iniciar me apresentando. Então, eu sou Ana Maria Pincolini. Talvez alguns de vocês me conheçam pelo canal Suas Conversas, onde eu trago assuntos sobre a política de assistência social, mas eu trabalho no SUAS, eu sou servidora pública do SUAS, sou psicóloga do SUAS desde 2008. Sou servidora pública da Fundação de Assistência Social, aqui em Caxias do Sul, uma fundação pública que executa a assistência social no município, vinculada à prefeitura municipal, onde eu já atuei como técnica de nível superior, então como psicóloga no CRAS, como psicóloga no serviço de acolhimento para mulheres em situação de violência. Atuei também como gestora, como coordenadora, então, do CREAS. Atuei como diretora de proteção social especial e hoje eu sou diretora de gestão do SUAS nesse município. Então, desde 2008, eu estou aqui em Caxias do Sul. Gostaria também, nesses minutos iniciais dessa nossa quinta pré-conferência, de agradecer ao Conselho Municipal de Assistência Social ali de Caraguatatuba, o COMAS, por ter me convidado para esse trabalho, por ter confiado em mim para essa tarefa, que são as pré-conferências. Acho as pré-conferências um momento extremamente importante para que a gente vá preparado com discussões prévias para o grande dia, que é o dia da Conferência de Assistência Social. Isso qualifica a nossa participação, isso qualifica a participação tanto dos trabalhadores quanto dos usuários, que a gente sabe que tem muitas pessoas com muito conhecimento sobre assistência, com muita experiência que participam da pré-conferência e das conferências, mas a gente também tem pessoas que nunca ouviram falar, a gente também tem pessoas que não conhecem o sistema de assistência social, ou que precisam se apropriar dos seus conceitos, das suas siglas, do seu palavreado, para poder contribuir nas decisões, para poder ter uma participação mais qualificada, né? A informação, como a gente viu na pré-conferência no eixo 3, estar informado já é um nível de participação social maior do que simplesmente participar, sem conhecer o que vai ser discutido. Então, acho que fica muito bom esse modelo de pré-conferências quando a gente consegue ter uma discussão prévia dos eixos, certo? Como todos nós estamos aprendendo, eu pensei em organizar esses momentos das pré-conferências com alguns slides, né? Para a gente colocar aí alguns elementos, algumas questões norteadoras e alguns elementos que o Conselho Nacional de Assistência Social, o CNAS, nos propõe para discutirmos nessas pré-conferências. E também alguns aprofundamentos dos assuntos das prés que estão no documento norteador que o Conselho Nacional de Assistência Social sempre elabora. Então, alguns aprofundamentos do que está lá e algumas das questões norteadoras e dos desafios que se apresentam. O Conselho Nacional de Assistência Social, o CNAS, tem pontuado que uma das recomendações de que as discussões dos eixos elas sejam feitas com base no segundo plano decenal de assistência social. A assistência social brasileira tem 2 planos decenais, o primeiro que foi de 2005 a 2015, e o segundo que é de 2016 a 2026, que é o plano no qual a gente está na vigência. Então, os desafios que foram colocados e as questões norteadoras para cada eixo, elas conversam, elas se relacionam aos desafios que estão no segundo plano decenal. E esse ano também é um ano de elaboração dos planos municipais de assistência social. Também é uma recomendação do CNAS que a gente leia, conheça, se aproprie do plano decenal para fazer os nossos planos municipais de assistência, para que a gente possa, de fato, lá em 2027, quando terminar a vigência do segundo plano decenal, para que a gente possa dizer, nossa, como que evoluiu, como que avançou a assistência nesses 10 anos, né?
Bom, mas vamos lá para esse eixo, que é o terceiro eixo, que é o terceiro não, é o último, é o quinto e último eixo da Conferência de Assistência Social, e que a gente vai discutir nesta quinta pré-conferência. Eu acho esse eixo muito interessante, que é o eixo da atenção socioassistencial diante de desastres e emergências, e como eu disse, a gente teve que meio que aprender fazendo. Então, embora a gente já tivesse ali o serviço tipificado desde 2009, um serviço que já tinha pensado, antecipado essa discussão no SUAS. Mas eu vou puxar aqui uma apresentação para nós, com a sistemática que eu fiz, para a gente estar observando e discutindo aqui em cima das questões que o CNAS também nos traz, tá? Então, hoje estamos no eixo 5, nossa última pré-conferência, antes do grande dia da Conferência Municipal de Assistência Social, onde nós vamos discutir a atuação do SUAS em situações de calamidade pública e emergências. Primeiro, para todos saberem o que são as conferências de assistência social, né? Pode ser que tenhamos pessoas que estão vindo hoje pela primeira vez na pré-conferência. Pode ser que tenhamos pessoas que não vão participar das pré-conferências e vão cair lá na conferência de paraquedas. Então, bom, mas elas também precisam, né, ser informadas. Então, independente do momento em que a gente entre, sempre é interessante ressaltar. Conferências de assistência social são instâncias de avaliação da política de assistência social e definição de diretrizes para o aprimoramento do SUAS no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A conferência, ela não é um simples evento. A conferência, ela é um momento de deliberação e ela é um momento de participação popular e de controle social, onde se tomam decisões sobre recursos, sobre serviços, sobre os rumos da política pública de assistência social. Por isso é tão importante a participação qualificada em uma conferência. Nesse ano, vai acontecer a 12ª Conferência Nacional de Assistência Social em Brasília. E o tema que foi escolhido pelo Conselho Nacional de Assistência Social é o seguinte: assistência social, direito do povo e dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social. Esse tema também vai ser discutido na Conferência de Assistência Social aqui no município e nas conferências dos estados, para todas as propostas se juntarem, aquelas que vão para o estado e aquelas que vão para a nacional, e chegarem até a instância nacional, né? Então, a conferência é esse processo, o processo conferencial como um todo, ele é um processo participativo e que acaba envolvendo aí todo o país. As discussões do tema foram divididas em 5 eixos, e hoje nós vamos nos deter ao eixo 5, que é este aqui, a atuação do SUAS em situações de calamidade pública e emergências. E aí, ficou por cima, depois que pena. Ele ficou aqui em cima, mas é o nome do eixo, tá? Então vamos voltar para esse slide aqui. O logo do SUAS ficou em cima. Atuou nas situações de calamidade e emergências, ficou em cima ali. Então, o que acontece? A gente está pegando, nas pré-conferências eu adotei a sistemática de pegar palavrinhas do eixo que fossem desconhecidas ou que precisar para algumas pessoas ou que fosse necessário aprofundar. E me detive naquelas palavras e para fazer um aprofundamento delas, como eu disse, né? Então, calamidade pública e emergências são as palavras que nós temos que dar uma atenção maior nesse eixo. Então, existem algumas semelhanças entre esses dois conceitos, de calamidade pública e de emergência. Então, conforme o Sistema Nacional de Defesa Civil, o SINDEC, tanto o estado de calamidade pública quanto o de emergência decorrem de desastres, causam prejuízo, devem ser requeridos pelo governador ou prefeito, devem ser reconhecidos pelo Poder Executivo Federal. Ou seja, uma coisa é a calamidade em si. Tem uma calamidade, tem um desastre, tem uma emergência acontecendo. Outra coisa é o estado de calamidade pública e o estado de emergência. Decretar estado de calamidade pública e estado de emergência é algo que os prefeitos, os governadores ou o presidente, eles vão decretar em determinadas situações. Então, precisa ter uma formalização, precisa ter um decreto.
E é diante de uma situação de calamidade ou emergência, claro, e esse decreto ele precisa ser reconhecido depois pelo governador ou pelo presidente, dependendo, né, ele tem que ter um reconhecimento para poder serem feitas determinadas ações. Pelo mesmo plano da Defesa Civil, geralmente não, os desastres e as calamidades e as emergências, elas decorrem de desastres. E o que é um desastre? Então, desastre é definido como resultado de vários tipos de eventos, naturais ou provocados, que causem danos humanos, materiais, ambientais ou prejuízos socioeconômicos e sociais. Então, as semelhanças entre a calamidade e a emergência é isso, decorrer de desastre, causar prejuízo, e os estados de calamidade e emergência têm que ser requeridos pelas respectivas autoridades. Só que existem diferenças também entre esses conceitos. Um estado de emergência, ele se caracteriza quando há iminência de danos à saúde e aos serviços públicos. Ou seja, ainda não aconteceram os danos, mas eles estão prestes a acontecer. Já um estado de calamidade pública é decretado quando essas situações já se instalaram. Então, a diferença entre emergência e calamidade está no grau de comprometimento da capacidade de resposta do poder público ao desastre, à crise. Então, para a decretação de emergência, o comprometimento é parcial. A crise é menos grave e ainda não afetou a população. E para a decretação de calamidade, o comprometimento é substancial, a crise é mais grave e já tem efeitos sobre os cidadãos. Um estado de calamidade pública, portanto, é uma situação anormal decretada em razão de um acontecimento que excede a capacidade de resposta do município ou do estado, requerendo auxílio direto e imediato do estado ou da União para as ações de resposta e de recuperação, conforme a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Faltou ali o conforme. Então, por exemplo, quando a situação é tão grave que excede a capacidade de resposta do município, ele decreta a emergência ou a calamidade e ele pede recursos ao Estado. Quando ela é tão grave que ela excede a capacidade do município e dos estados, se são solicitados recursos à União. Então, por exemplo, um incêndio numa comunidade que afeta ali 2 ou 3 casas, por que não é decretado um estado de emergência? Porque, por mais que ele é um evento grave, que afetou muito a vida das pessoas, que pode ter tido mortes, que pode ter tido, além de perdas de vidas, danos patrimoniais, danos materiais, mesmo assim não é decretado emergência porque o município consegue dar conta com os seus recursos de mitigar os danos que for possível ali daquele incêndio. Agora, quando a situação ela se alastra para todo o município e nem usando todos os recursos que ele tem, ele vai conseguir dar conta, aí é necessário, né, se decretar a emergência, se está iminente a situação e o comprometimento ainda não afetou, ou a calamidade pública, se já afetou e ele é mais grave, digamos assim, já afetou a população e já está sentindo as consequências. Por isso que foi decretado estado de calamidade pública nos municípios, estado de emergência em função ali da pandemia da Covid-19. Por isso que não é decretado quando é um incêndio, um desabamento, uma questão mais pontual. Para ser decretados esses estados, é sinal que nem usando todos os seus recursos disponíveis, o município consegue dar conta da crise, consegue dar conta da situação. Bom, o papel da assistência social nessas situações de emergências e calamidades envolve um conjunto de ações antes, quando a gente já está na iminência de ocorrer e existe ali uma possibilidade de que isso ocorra, durante a situação e após a situação. Então, a gente trabalha tanto com a prevenção, quanto a mitigação dos efeitos, quanto a recuperação. Então, isso é importante, a gente está em todas as etapas. E embora a assistência, ela sempre acaba atuando nesses contextos de calamidades e emergências, foi necessário abranger essas possibilidades de atuação dentro das normativas atuais do SUAS. Então, se produziu, ele está em versão
preliminar, se produziu ali um documento chamado Diretrizes para a Atuação da Política de Assistência Social em Contextos de Emergência Socioassistencial. Então, esse documento, ele traz um conceito mais específico para a assistência, que é o conceito de emergência socioassistencial. Esse termo, então, ele foi criado para abranger as possibilidades de atuação do SUAS em eventos adversos, extraordinários e temporários, que resultem em agravos e riscos à população, para além daqueles já classificados pela Defesa Civil e pela Saúde. O que seriam as emergências socioassistenciais? Ocorrências de riscos e agravos sociais, extraordinários e temporários, que resultem em desassistência à população. Incluem-se aqui as situações de emergência e estado de calamidade pública regulamentados e reconhecidos na área de proteção e defesa civil, as emergências de saúde pública nacionais e internacionais, e demais ações extraordinárias que impliquem em ações da assistência social, como, por exemplo, intenso fluxo migratório provocado por crises humanitárias. Tá? Então, ele ampliou esse conceito, ele englobou os conceitos que já existem, né, de emergências na defesa civil, na saúde, e traz esse conceito de emergência socioassistencial, como ocorrência de risco e agravo social extraordinário e temporário, que resulte em desassistência à população. Considerou-se a importância disso ao perceber que, embora o conceito de desastre, que já existe, ele permita uma grande e ampla interpretação sobre o que pode ou o que não pode ser conceituado como um desastre, a classificação nacional que fundamenta aspectos legais e operacionais nessa área, que é o COBRAD, limita-se a uma lista exaustiva, na qual algumas situações não estão contempladas. O conceito de emergência socioassistencial nasce da necessidade de um olhar mais ampliado para a atuação da assistência em contextos de emergências. Então, essa é a capa do documento aqui, da versão preliminar, de outubro de 2020, do documento Diretrizes para a Atuação da Política de Assistência Social em Contextos de Emergência Socioassistencial, do Ministério da Cidadania. Então, esse documento ele vai nortear a nossa atuação no SUAS em contextos de emergência. E ele já prevê eixos estratégicos de atuação em emergências socioassistenciais, que seriam a gestão legal, administrativa e orçamentária, a vigilância socioassistencial, o trabalho social com as famílias e indivíduos, os benefícios socioassistenciais e as transferências de renda, o acolhimento e a articulação e intersetorialidade. Esses vão ser os eixos estratégicos desse documento. Então, ao longo dos anos, o SUAS ele tem sido chamado a atuar em diferentes contextos de emergência. Lá em 2009, na tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, foi criado o Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências. Então, esse serviço, ele é um serviço que ele não é, o serviço em si, ele é permanente, mas o município não está executando ele permanentemente. Ele é um serviço que, quando um município tem uma situação de calamidade ou emergência decretada, ele decretou, ou seja, todos os seus recursos, mesmo que alocando todos os seus recursos, ele não tem condições de dar conta, ele decreta, é obrigatório decretar o sistema de a calamidade ou a emergência. Quando ele decreta a calamidade ou a emergência, ele pode recorrer a esse serviço. Por exemplo, aconteceu com o rompimento das barragens de Brumadinho, né, em Minas Gerais, de Mariana. O rompimento dessas barragens, ele gerou danos que a capacidade daqueles municípios, mesmo alocando todos os recursos, a capacidade de resposta era insuficiente. E aí esses municípios precisaram de recursos do Estado e da União. Então, eles entraram com esses decretos de calamidade pública e, a partir daí, eles fazem um aceite. Esse é um serviço que ele é executado enquanto se está nesse estado de calamidade pública, e eles fazem um aceite que fica permanentemente aberto. Então, quando acontece uma situação assim, os municípios fazem um aceite e passam a receber recursos desse serviço de proteção especial diante de calamidades e emergências. Então, para o enfrentamento dessas situações decorrentes de desastres, foi regulamentado um cofinanciamento federal desse serviço. Tudo isso é regulado pela portaria número 90, de setembro de 2013, garantindo aos entes
com reconhecimento desses eventos, ou seja, com os decretos, né? Apoio técnico e financeiro para a manutenção de acolhimento provisório e famílias desalojadas ou desabrigadas, né? Além da questão financeira, também apoio técnico. Percebe-se que as bases para o debate, então, sobre a atuação do SUAS em conceitos de emergência, já tinham sido estabelecidas desde esse serviço, mas se quer ampliar, se quer qualificar, se quer prever a atuação do SUAS como um todo, independente desse serviço. Se percebe que quando acontece uma emergência, uma calamidade, ela acaba atravessando todos os níveis de proteção. O nível da proteção básica acaba chegando situações ao CRAS, acaba, por exemplo, a gente viu ali um aumento da vulnerabilidade temporária com a pandemia da Covid-19. Isso impactou as ofertas do CRAS. A gente também está começando a sair estudos do aumento da violência intrafamiliar, das situações de risco intrafamiliares impactando a proteção especial, o atendimento em CREAS. Então, a gente vê vários impactos, não só na alta complexidade, desabrigo, estar desalojado, mas nas situações de básica e de média complexidade também. Então, a atuação do SUAS em contextos de calamidade e emergência, ela tem que ser pensada, e por isso se está lançando esse documento aqui, ela tem que ser pensada transversalmente aos níveis de proteção, porque ela atravessa todos. Falando ainda desse serviço aqui, que é específico da alta, ele tem como objetivos assegurar acolhimento imediato em condições dignas e de segurança, manter alojamentos provisórios quando necessário, identificar perdas e danos ocorridos e cadastrar a população atingida, articular a rede de políticas públicas e redes sociais de apoio para prover necessidades detectadas e promover a inserção na rede socioassistencial e o acesso a benefícios eventuais. Então, tudo isso aqui, esse serviço, ele vai executar em situações em que ele for acionado, em que for feito o aceite. As diversas situações de emergência que atingiram o Brasil e que atingem, né, chuvas, enchentes, desastres, a inclusão do aumento desordenado, às vezes, dependendo em alguns municípios, do fluxo migratório, vem exigindo esforços mais estruturados da política de assistência. Alguns exemplos aqui, o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, afundamentos e rachaduras em imóveis resultantes de atividades de mineração, a pandemia pelo coronavírus. Então, todos esses eventos mais recentes têm demandado uma maior estruturação da política, um pensar em como atuar nesses contextos. De acordo com a NOB-SUAS de 2012, a política de assistência deve afiançar 5 seguranças às famílias e indivíduos que dela necessitam: acolhida, renda, convívio ou vivência familiar, comunitária e social, desenvolvimento de autonomia e apoio e auxílio. E essas 5 seguranças afiançadas, a gente tem que discutir como nós vamos garantir essas seguranças em situações de desastres e emergências. Então, essas emergências demandam assistência social, ações de atendimento, de oferta de serviços básicos antes, durante e depois. O trabalho desenvolvido com as famílias e comunidades precisa ultrapassar a dimensão do atendimento imediato, devendo ir além e focando na garantia das seguranças socioassistenciais a partir dos serviços, programas, projetos e benefícios que já existem nos territórios e articular, organizar o que já existe. O fato desses fenômenos envolverem o desencadeamento ou agravamento de vulnerabilidades e riscos faz com que a resposta repercuta em ações de ambas as proteções. Só um momento. Ou seja, básica e especial. E na totalidade dos seus serviços, programas, projetos e benefícios. Como eu falei antes, ele acaba atravessando todos. No contexto desses estados de calamidade pública, constatou-se um aumento exponencial de famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade temporária, decorrente da impossibilidade de exercer atividades profissionais. Isso aconteceu muito agora na pandemia do coronavírus, né? Assim, os novos usuários da assistência são constituídos por pessoas idosas, desempregados, profissionais com vínculos instáveis, pessoas em situação de rua, migrantes e refugiados,
mulheres e crianças em situação de violência, entre outros públicos. E isso gerou um acréscimo da demanda no SUAS por serviços e benefícios, nas seguranças de apoio e auxílio, então sobrevivência pela aquisição de benefícios eventuais, e na segurança de renda e autonomia, exigindo auxílios emergenciais. O SUAS não pode se eximir da sua responsabilidade nos contextos de desastres e emergências, atuando junto a outras políticas e resguardando a sua especificidade. Então, a gente tem que discutir isso. Qual o nosso papel? Né? É algo que é um contexto que, embora já foi pensado lá em 2009, esses eventos recentes e essa percepção de que a gente está envolvido antes, durante e depois, e que a gente não está só propondo ações de alta complexidade, acolher os desabrigados, mas ações, né, as situações elas acabam impactando nos serviços da básica e da média também, então é urgente a gente discutir esse nosso papel. As responsabilidades específicas dos gestores e trabalhadores, bem como a responsabilidade compartilhada das 3 esferas de governo, estão previstas nas diretrizes do SUAS. E uma das diretrizes aqui também que se tem é a primazia da coordenação das ações ser realizada pelo poder público estatal diante de desastres e emergências. Você tem que ter uma coordenação, então isso já está estabelecido, que a coordenação das ações seja gerida pelo poder público estatal, mas que também se reconheça a participação de parceiros da sociedade civil, do setor privado, de agências de cooperação internacional, e das famílias atingidas, né? Tanto as famílias que não foram, das atingidas pensando a reconstrução dos projetos de vida, e também a participação social para pensar projetos e ações preventivas e também de enfrentamento e de mitigação. Então, o que acontece? Isso é uma discussão muito interessante, um tanto nova, pelo menos nessa nova perspectiva. Ela tem esse documento que é muito recente e é algo que nós temos que trazer aqui para discutir nas conferências. Então, cruzando essa discussão com o que está previsto lá no segundo Plano Decenal de Assistência Social, 2016-2026, com os eixos da conferência, o CNAS nos propõe alguns desafios nesse eixo aqui. Primeiro, primordial e necessária rapidez nas ações de resposta da política de assistência social e de outras políticas públicas, com a participação de entes municipais, estaduais, do Distrito Federal e da União, de forma a garantir os direitos fundamentais necessários à sobrevivência durante e após a situação de emergência, por meio da oferta de serviços socioassistenciais, benefícios e transferências de renda. Necessidade de ampliação progressiva do escopo de atuação do SUAS, frente a diversos contextos de emergência, exigindo cada vez mais o aprimoramento dos arranjos institucionais, normativos, orientações e apoios técnicos aos municípios, visando a qualificação das ofertas do SUAS no conceito de emergências, e principalmente neste momento de pandemia, em que o enfrentamento dos impactos na vida de crianças e adolescentes que se tornaram órfãos, pessoas que perderam empregos e famílias pobres que se encontram em situação de ainda maior vulnerabilidade em função também da crise econômica. Então, a gente teve pessoas que perderam, né, perderam familiares, a gente teve pessoas que perderam o seu emprego, a gente teve pessoas que não eram vulneráveis e se tornaram, a gente teve pessoas que já eram vulneráveis e foi agravado. Então, isso é um acréscimo de demanda. Necessidade do SUAS estar presente desde o início do planejamento das ações intersetoriais de enfrentamento nos contextos de desastres e emergências diversas, e que, atuando junto a outras políticas e setores, deve resguardar a sua especificidade. O que vai competir, vai ser competência da assistência e o que vai ser dos demais, e a atuação conjunta. O segundo Plano Decenal de Assistência Social, 2016-2026, reafirma o objetivo de estruturação e manutenção da rede da proteção básica para além do emergencial, na perspectiva de consolidação da prevenção no campo socioassistencial. Aí, diante disso, o CNAS coloca algumas questões norteadoras para a gente trabalhar esse eixo 5. Primeiro,
Como está estruturada a vigilância socioassistencial no município, de forma a atuar preventivamente e de forma planejada nas ações de proteção básica e especial, bem como a integração de serviços e benefícios, como o BPC, os benefícios eventuais, o programa Bolsa Família e o auxílio emergencial, a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. Como qualificar a atuação do SUAS nos municípios em contextos de emergências? Como a gestão local vem atuando para efetivar o cumprimento e garantia da proteção social, da vigilância socioassistencial e da defesa de direitos, que são aquelas 3 funções da assistência social, né? Da população mais vulnerável e na sua capacidade em momentos críticos de emergência. Como vem sendo e o que pode melhorar na gestão do SUAS em âmbito municipal no que concerne à organização ou adequação das ofertas e articulação com outras políticas e setores durante e após a emergência, em apoio à população afetada por emergências e na garantia dos meios necessários de sobrevivência, bem como na redução de vulnerabilidades e riscos sociais. Quais as ações do SUAS, quais ações que o SUAS necessita para fazer face ao contexto de pré-emergência, durante a emergência e após a emergência, visando combater as desigualdades sociais? Porque a gente sabe que, às vezes, as pessoas são afetadas de forma diferente, inclusive pela questão da desigualdade em que elas estão, né? Que modelo de financiamento e cofinanciamento o SUAS demanda para atuar efetivamente em momentos de pandemia e pós-pandemia? Como podemos fomentar localmente a participação e o controle social nos momentos de emergência e pandemia? Qual o grau de articulação e intersetorialidade que o município realiza junto às políticas públicas, com o setor privado e a sociedade civil, visando dar celeridade, dar rapidez e resposta efetiva às situações de emergências? Então, aí vocês veem que eles colocam vários desafios e várias questões norteadoras para o SUAS nesses contextos de emergência. E que, como eu disse, ela é uma discussão que ela já havia sido feita lá, quando se pensou esse serviço das calamidades e emergências, mas que hoje ela tem que atravessar todas as proteções sociais. Eu espero que com as discussões aqui desse eixo, vocês possam aprofundar e possam se sentir mais preparados para a discussão no dia da Conferência de Assistência Social. Com esse eixo 5, a gente encerra as pré-conferências e a gente se encontra de novo no dia da Conferência Municipal de Assistência Social, ali de Caraguatatuba. Muito obrigada pela atenção de todos vocês, muito obrigada pela participação e vamos lutar juntos para construir o SUAS que a gente deseja, o SUAS que queremos. Tchau, até o dia da conferência.